Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, Ramon Dias está com os dias contados. Está demissionário e prestes a cair. Será que vai ser nesse domingo? Bom, e a gente precisa falar sobre Memphis Depay e tudo que está rondando o bastidor do Corinthians nesse momento. Mas estou aqui para falar desses bastidores quentes do clube, desde a derrota cachapante, humilhante, dá para dizer assim, diante do Barcelona de Guayaquil, às vésperas de outra decisão. Além do jogo da volta, para uma reversão que nunca aconteceu nesse formato de mata-mata, e vai ter que ser algo inédito para poder avançar. Ainda tem um clássico contra o Santos no domingo, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena também, com o torcedor ali presente, como o torcedor vai reagir. Não tenho dúvida de que vai apoiar o jogo inteiro. E depois, se o resultado não vier, é lenha. É lenha e muita pressão para cima do treinador do Corinthians. Porque assim, gente, chegamos à conclusão de que Ramon é muito insuficiente para o que o Corinthians precisa. É um treinador que tem como grande mérito ter salvo o Vasco do rebaixamento e ter se logrado, ter se jogado confete, já que estamos num período pós-carnaval, como se ele tivesse salvado o Corinthians do rebaixamento como grande mérito que os torcedores imploravam para ele e que ele cumpriu o objetivo, como se isso fosse grande para o tamanho do Corinthians. Eu acho que ele está um pouco perdido, desnorteado e sem saber muito o que é esse clube, que tem outros feitos muito maiores. E o fato dele ter salvo o Corinthians do rebaixamento tem mais a ver com o elenco que foi fortalecido no segundo semestre do que com o próprio trabalho dele. Porque o trabalho dele, quando precisou entrar em campo em jogos decisivos, ele não é que ele não aconteceu. Ele aconteceu de maneira ruim. Ele comprometeu contra Flamengo, Racing e nesse ano também nos clássicos, com exceção do jogo contra o Santos, contra Palmeiras, contra São Paulo e especialmente nesses jogos da Libertadores. O Corinthians vem de 3 atuações para esquecer. Ou, como eu sempre digo, na verdade, para lembrar e não repetir, só que tem repetido. São 3 atuações na Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela, 2, e uma primeira contra o Barcelona de Guayaquil, que são absolutamente assustadoras as atuações. E quando todo mundo começa a ir mal, quando você tem 5 jogadores na defesa, e hoje, se você perguntar para qualquer torcedor, ele não vai saber te responder qual a dupla, porque ele não sabe qual a melhor dupla. Quando você tem 5 defensores e todos vão mal, alguns notadamente reconhecidos, inclusive, como André Ramalho, como Gustavo Henrique, todos eles vão mal. A culpa é de quem? A culpa é do comando. A culpa é coletiva. É um sistema que não funciona. Sistema esse que ele muda num jogo decisivo como foi agora na ida contra o Barcelona. Então, assim, o Ramon está completamente perdido. Ele não está conseguindo encontrar soluções táticas, mesmo que em algum momento ele tenha modificado com 3 atacantes, às vezes 3 zagueiros e tudo mais, ele não está conseguindo encontrar soluções dentro dos sistemas propostos. Não adianta a gente entender que, não, ele sabe jogar com um sistema de 3-5-2, de 4-4-2, ou muda o Memphis de posição ali. Eu quero ver na prática. O que está acontecendo na prática? Não está, né? É um time espaçado, com desconexão entre os setores, a coisa não acontece e a defesa vazando, feito água, feito uma peneira, como a gente tem observado aí nos últimos jogos. Então, tá ruim. Tá ruim e existe um responsável, ou 2, Ramon e Emiliano Dias. Quando o Corinthians precisou deles, a coisa não aconteceu. E, de novo, o Corinthians está precisando. E aí? Porque a sensação que eu tenho é que eles têm alergia a jogos eliminatórios, jogos de mata, jogos decisivos. Porque sempre que vem, eles fazem alguma coisa diferente. Normalmente essa coisa não é boa. Então, o que resulta nisso tudo? De que se ele não vencer o Santos, se ele não passar pelo Santos, praticamente a comissão técnica será alterada. Eles estão fora. A menos que, sei lá, o Corinthians consiga um empate em 2-2, vá para pênaltis e aí perca numa fatalidade e tudo mais, talvez ele ganhe uma sobrevida. Agora, se ele perder a classificação em casa para o Santos, o que é uma possibilidade real, tá? O Santos vem melhor do que o Corinthians. Mas você não pode analisar só esses 3 últimos jogos. É só o que eu tenho para analisar. Com exceção do Mirassol ali, que também jogou para o gasto, né? O Corinthians não passou por cima do Mirassol, mas passou, tá tudo certo, era o que valia. Mas se a gente colocar no combo de atuações, desempenhos recentes ruins,
Talvez você possa colocar até essa vitória sobre o Mirassol. É muito pouco, né? É muito pouco para que o time pode. E não é nenhum absurdo se o Santos realmente conseguir a sua classificação. E se isso acontecer, tchau, tchau. E aí tem outro grande erro da gestão Augusto Melo. Não ter um profissional da comissão permanente. Não ter um treinador para, nesses momentos, poder assumir interinamente o clube. Vai ter que pegar de novo um técnico do Sub-20. Porque não tem. Vem uma comissão técnica com seus auxiliares, eles mandam no clube, quando eles vão embora não fica ninguém. Então, todos os clubes, ou boa parte dos clubes, tem isso, tem esse profissional da comissão permanente para assumir a bucha, né? Não só nesse período transitório, mas para ser um cara, um elo, né, entre jogadores e diretoria e a comissão técnica, um cara que está para auxiliar o treinador, mas ele é clube. Vocês estão me entendendo? Porque muitas vezes o treinador traz o auxiliar próprio. Mas esse cara é importante, ele é um olheiro, ele acompanha o dia a dia, ele está perto dos jogadores. Então, assim, dentro desse cenário, o Corinthians não tem esse profissional. E esse é o grande problema, porque se ele perde para o Santos, bom, você demite e quem treina o time na quarta-feira? Contra o Barcelona, tendo que reverter. Difícil, né? Pois é. Eu não sei o que o Corinthians vai fazer, eu só sei que a tendência é demitir. Até porque a possibilidade é muito pequena do Corinthians avançar diante do Barcelona. Existe, é futebol, é o Corinthians, não sei o quê. Eu sei de tudo isso, mas eu não manteria o Ramon nesse desespero. Não passou pelo Santos? Não, vamos deixar o Ramon porque na quarta-feira pode ser que ele avance na Libertadores. Não, até porque o clube chegou nessa situação muito por conta dele. Então ele não tem nenhum direito, ele não teria nem que ter o direito de treinar o time no jogo de volta. Enfim, agora, avançou pelo Santos. O que você faz? Bom, não tem muito o que fazer. Tem que deixar ele até o fim do Campeonato Paulista. E aí depois ver o que acontece. Né? Daqui a pouco o time engrena, o time cresce, como aconteceu no ano passado. Quando ele cai das Copas, todo mundo queria a cabeça dele, ele já estava fora do Corinthians, mas o derby em cima fez com que ele ficasse pelo menos até o derby. A tendência era ele tomar uma pancada e ser demitido. Ele ganhou o jogo, ganhou outros 8 na sequência do Brasileiro e o resto vocês já sabem. Então, o Ramon Dias se salvou pendurado, né, por um fio durante algumas vezes. E, de novo, ele está pendurado. E pode ser que ele se despeça no domingo, pode ser que ele permaneça, que ele ganhe uma sobrevida. Mas já está posto, já há uma constatação de que ele não é técnico para o Corinthians. Isso já podemos concluir, não é mesmo? Então vamos aguardar se ele cai agora ou depois. Surgiu uma matéria do blog do Paulinho, né, de que o Gustavo Henrique e o Memphis Depay chegaram a vias de fato, inclusive, no vestiário depois da partida diante do Barcelona. O GE. Globo publicou que realmente houve uma treta forte, cobrança forte, mas que não houve agressão física. Então, o GE desmente o que o Paulinho trouxe. Eu também, de tudo que eu consegui apurar e conversar, ninguém me falou sobre agressão, mas me falaram de cobranças fortes. O mesmo tom do que o Mateuzinho já tinha dito no Podpah depois do jogo lá na Venezuela contra a Universidade Central, dizendo que quase saíram na mão, foi a expressão que ele usou, que a cobrança foi muito forte no vestiário. Eu, ingenuamente, talvez você também, quando olhei a entrevista, eu falei, caramba, é isso que eu quero, cobrança forte, dedo no olho, os caras dizendo, porra, não podemos aceitar. Pensei, irmão, na quarta-feira que vem, Corinthians não vai deixar os caras respirar. Eles se cobraram, eles sentiram que foram mal. Então eles vão dar essa resposta para o torcedor, ainda mais dentro de casa. Vão jogar mais, vão empilhar 5, 6. O que aconteceu? Nada disso. Né? Tomaram um sufoco e foram fazer um gol lá nos minutos finais com o Yuri Alberto para se classificar diante de um time semi-amador. Então a verdade é que o Corinthians não correu tudo que a gente imaginava. Não reagiu da maneira como a gente imaginava. Então, tem tudo isso está em questão. O fato é, o Mateuzinho já falou dessa cobrança depois do jogo contra a Venezuela. Essa informação agora de que os jogadores se cobraram muito depois desse jogo contra o Barcelona vai ao encontro de um clima que a gente pode até normalizar. Quando ganha, ninguém fala. Tudo isso é verdade. Quando ganha, tá tudo certo, porque a cobrança faz parte e tal. A questão é que não tá ganhando. Então eu não posso fugir do fato. A questão é que existem tretas, existem cobranças muitas vezes que passam do ponto e o resultado não está vindo.
Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E eu não tenho informação sobre isso, tá? É só uma sensação de que o episódio da camisa 10, que era algo que eu temia muito, mas eu não quis acreditar nisso, porque o Garro levou numa boa na época. Eu tentei diminuir essa situação. E eu não sei se ela é tão pequena, porque a gente já viu aquela manchete. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, passando aqui para trazer um giro de informações do Timão para vocês. E vamos iniciar o vídeo repercutindo, reagindo sobre aí o Chico Garcia, falando do Corinthians, falando dessa má fase que o Timão tá vivendo, falando também dessa derrota aí, sabe, vexatória do Timão lá no Equador para o Barcelona de Guayaquil pela pré-Libertadores. Corinthians acabou levando aí 3-0 e não conseguiu reagir durante o jogo. O time iniciou o jogo sonolento, um time completamente apagado, um time completamente sem criatividade, um time que não sabe jogar coletivamente, um time completamente apático em campo. E por isso o Barcelona de Guayaquil deitou e rolou. O Corinthians levou, foi uma verdadeira surra. E a gente escuta na rua os antes dizendo, olha, o Corinthians não sabe jogar Libertadores. E a gente fica chateado com essa fala dos torcedores rivais, né? Porém, até mesmo jornalista também fala isso. Eu vi vários jornalistas falando que o Corinthians não sabe jogar Libertadores. E a gente fica chateado, né, que o Corinthians é um dos maiores clubes do mundo e precisa de ganhar essas competições internacionais. Porém, o Corinthians está se mostrando não saber jogar Libertadores. Não há tradição do Corinthians na Libertadores, infelizmente, mas é uma realidade. E a gente fica muito magoado, chateado, né, de ouvir essas piadinhas, mas está se tornando uma realidade do time do Corinthians, porque o Barcelona de Guayaquil não é lá essas coisas tecnicamente, não, tá? É um time de meia qualidade para baixo, né? Perto do Corinthians não tem nem como fazer a comparação. Só que os caras jogaram, os caras deram a vida em campo, os caras entraram para vencer. Ao contrário do Corinthians, que parece que foi passear no Equador. Garro não tá colocando o pé na bola. O que tá acontecendo com o Garro? Alguém da diretoria pode vir nos explicar? O Garro não está performando? Garro ano passado ganhou como melhor meia do Campeonato Brasileiro. Ganhou como craque da galera. E esse ano o cara não consegue desenvolver um futebol? Será que tem alguma coisa a ver? A gente não sabe. E quando ele perdeu a camisa 10, ele disse o seguinte, ficou incomodado, tá? Ficou incomodado. Mas era para um bem do Corinthians, então dizer que ia aceitar. Né? E o Roberto, em algum momento, já falou de vaidade no Corinthians. Lembra? E o Roberto deu essa piada, hein? Que a vaidade atrapalha. Foi vaidade do Memphis Depay pegar essa camisa 10? Porque hoje não joga o Rodrigo Garro, porque contra o Barcelona de Guayaquil ele pegou uma bola para fazer uma jogada e ele não conseguiu, porque se ele passasse a bola para o Yuri Alberto, o Corinthians saía fazendo 1-0. Ele não passou, se rolou em cima da bola e não teve criatividade na jogada. Aí o Memphis acabou pegando a camisa 10. E o que o Memphis está jogando esse ano? Fala comigo. Hein? Será que o Memphis vai deixar para jogar no segundo semestre? E agora no primeiro semestre o Corinthians será eliminado de tudo? Porque o que tem, né, é a pré-Libertadores que o Corinthians teria que classificar para o grupo da Libertadores, né? E o Paulistão que o Corinthians teria que ganhar. Há 6 anos que o Corinthians não ganha sequer o título do Paulista, que é um campeonato estadual. Não estou nem falando de um campeonato nacional ou internacional, como o ano passado o Corinthians disputou a Sul-Americana. Então, o último título do Corinthians foi em 2019, que foi o Campeonato Paulista mesmo. Será que a diretoria do Corinthians vai esperar o Corinthians perder tudo para demitir Ramon Dias? Será? E Ramon Dias
a gente percebe que não é um treinador do Corinthians. Em todas as Copas que o Corinthians participou, o Ramon Dias foi mal. O Corinthians foi eliminado para o Flamengo. Por quê? Porque escalou o time errado, substituiu errado. Senão o Corinthians era para ser campeão da Copa do Brasil. Aí você vai para a Sul-Americana, o Corinthians foi eliminado para o Racing. Por quê? Ramon Dias escalou o time errado, substituiu errado. E aí ele acabou levando um passeio. E aí quando terminou o jogo lá na Argentina, o Corinthians tinha 5 atacantes e um time completamente desguarnecido na defesa. A defesa do Corinthians bate cabeça. O Corinthians, é muito erro no Corinthians, tá? Não é só apenas do treinador Ramon Dias. A gente não pode só culpar o Ramon Dias. É um dos responsáveis. Memphis é outro dos responsáveis, porque não tá jogando nada. Só tá curtindo. Só tá querendo ir participar de evento. Ir para programa de televisão. E foi na quadra dos Gaviões. Né? Fez festas de aniversário. Curtiu uma noite de pouco com o Neymar. Cara, se tudo isso ele estivesse fazendo e estivesse dando resultado em campo, ninguém estaria falando nada. Mas ele veio para o Brasil passear ou jogar bola? Ele atravessou o oceano para quê? Para jogar bola ou participar de evento? Olha que Memphis ganha quase 4 milhões por mês. Precisa de dar um resultado. Será que no Corinthians tá tendo esse grau de vaidade? Porque o jogador ganha muito. Tudo é só o Memphis. Os jogadores estão enciumados. O que está acontecendo no Corinthians? A gente precisa que a diretoria chegue e fale alguma coisa. Precisa. Porque o time não consegue performar. A diretoria do Corinthians não contratou um zagueiro. O Corinthians precisa de um zagueiro urgente. Nessa primeira janela, né, do primeiro semestre, o Corinthians era o único time que não teria contratado. Foi contratar na última semana, fechando a janela, dia 28 de fevereiro, Fabrício Angelero, lateral esquerdo que veio do Getafe, né, que tem 31 anos de idade. E é pouco demais. É pouco demais. Nós estamos vendo nossos rivais investir muito. Olha o Palmeiras. Vitor Roque, Paulinho, vários outros jogadores chegou no Palmeiras. Corinthians precisa de um zagueiro urgente para jogar, para arrumar essa defesa. Corinthians precisa de um lateral urgente, um lateral direito. Contratou o esquerdo, falta o direito. Corinthians precisa de 2 atacantes velocistas. Corinthians não tem hoje. Cara, o que está acontecendo com o Corinthians? Vai esperar mesmo ser eliminado de tudo? O presidente Augusto Melo está sofrendo uma baita pressão, né, da diretoria, né, dos conselheiros, de todos o pessoal que trabalha, para demitir Ramon Dias. Já se fala no Corinthians, uma ala do Corinthians quer muito o retorno de Tite. Outra ala do Corinthians, né, não quer o retorno de Tite, porque o Corinthians em 2023 tentou a contratação de Tite por 4 vezes e Tite disse o seguinte: esse ano não irei trabalhar. E aí, na sequência, o Tite acabou assinando com o Flamengo. Então, o Tite não honrou o que ele falou publicamente. Isso foi uma palavra pública que ele disse. Ele disse isso em entrevista, que aquele ano de 2023 ele não iria trabalhar, iria descansar. E assinou com o Flamengo? Então, o Tite não honrou o que ele falou. Isso está gravado em vídeo. Verdade ou mentira? Aí outra ala do Corinthians, né, os conselheiros, né, os diretores, que é Renato Gaúcho. Renato Gaúcho tem uma preferência no Corinthians. E para mim, sinceramente, acho que os dias de Ramon Dias, eles estão contados. Por quê? Corinthians tomou uma surra no Equador de 3-0 para o Barcelona de Guayaquil. Certo? Corinthians tem a grande chance de não passar da semifinal do Paulistão, ser eliminado contra o Santos. Aí eu te pergunto, Ramon Dias, se perder para o Santos, cai domingo? Ou a diretoria do Corinthians, Fabinho Soldado Ramon e Augusto Melo, deixa o Ramon Dias e Emiliano Dias ir até o jogo da quarta-feira que vem contra o Barcelona de Guayaquil,
na Neoquímica Arena. E aí? O que vocês fariam? Vocês que são torcedores, o que vocês fariam? Demitiria se perdesse ou deixaria lá? Agora, vamos analisar uma coisa. Isso é preciso deixar claro. Corinthians hoje não tem uma comissão técnica permanente. Corinthians hoje não tem uma comissão técnica permanente. Então, se o Corinthians não tem uma comissão técnica permanente, o que acontece? Se o Ramon Dias for demitido, se for demitido agora contra o Santos, e aí? Quem vai assumir o time para o jogo de quarta-feira? Corinthians hoje não tem. Tinha Danilo lá, mandou embora. Quem vai assumir esse pepino, né? Para quarta-feira que vem? Quem? Não tem. Então, assim, tá muito difícil a diretoria resolver esse problema.